Bom, eu estava refletindo aqui sobre algumas coisas e sobre algumas perguntas, alguns questionamentos que eu tenho comigo mesmo em relação à fé, em relação à vida com Deus. E uma coisa que eu tenho me perguntado é como identificar, né, o nosso nível ou o nível de outras pessoas de maturidade com Deus, nosso nível de maturidade na fé. Como identificar qual o seu nível de maturidade na fé? E eu estava pensando sobre isso. É claro que existem algumas respostas rápidas e óbvias, mas eu vou tentar entrar em alguns pontos aqui que eu acho que são pontos mais práticos, que na verdade são o que interessa mais. É lógico que você vai tirar todo uma base, uma base teórica, uma base de conhecimento da palavra de Deus, isso é maravilhoso. Mas se trata muito mais de você perceber como está a sua vida cristã na prática. Lógico que a teoria conta muito, mas sem a prática não é nada, não é à toa que a Bíblia diz que a nossa fé sem obras é morta, né? Então, eu acho que uma boa base para a gente medir essa questão da nossa maturidade na vida cristã é a questão da prática. Então, a prática começa quando você sente essa necessidade, acredito eu, tá? Do meu ponto de vista, quando você sente essa necessidade já de buscar por si, né? Buscar a palavra do Senhor por si, buscar conhecimento com si. A palavra de Deus diz que nós devemos, no início, ser como crianças e nos alimentarmos de leite materno, mas depois que já devemos buscar alimentos sólidos, né? A palavra de Deus diz que a gente deve buscar alimento sólido depois de um tempo. E isso quer dizer que, lógico, como tudo no começo, você precisa de algo que te introduza no estudo da Bíblia, no estudo cristão, nesse meio todo, algo que seja um pouco mais simples, mais digerido, né? E depois, conforme o tempo vai passando e conforme a gente vai criando intimidade, conforme a gente vai se relacionando com Deus, a gente vai buscar o certo, né? Seria que buscássemos uma alimentação mais sólida, uma palavra mais sólida, que isso envolve você criar seus próprios conceitos ali, claro que não deturpando a palavra de modo algum, mas você saber ter discernimento, né? O discernimento traz muita maturidade. E eu percebo uma coisa que infelizmente é um filtro muito grande, mas que infelizmente é triste de você ver, e principalmente no Brasil. Quando você vê a cultura do país, quando você vê como as coisas são, você tem já de começo, de cara, você já tem duas grandes vertentes diferentes, que são as pessoas que acreditam em Deus, e do outro lado você tem as pessoas que obedecem a Deus, né? Já são coisas completamente diferentes. É muito fácil você dizer que você crê em Deus. Eu costumo falar que acreditar em Deus, até Satanás acredita. Ele, mais do que muitos de nós, acreditam em Deus. Esteve com ele, diante dele, diante da glória dele. Então, né, seria um dos melhores para falar sobre, que teria mais propriedade, digamos assim. E isso já é um grande divisor de águas, porque muita gente se diz cristã, diz acreditar, professa uma fé, mas não a pratica. Então já é um grande diferencial, já é um grande filtro, e no que discerne a isso, eu acredito já ser um grande sinal de imaturidade. São pessoas que nem sabem o que significa o evangelho de verdade, são pessoas que, se bobear, pegaram a Bíblia uma vez na vida, duas vezes. E não estou citando aqui nem religiões, isso independente de ser católico, de ser protestante. Tem pessoas que professam uma fé, mas na verdade nem sabem o que estão seguindo. Então isso já é um sinal além de imaturidade, de desconhecimento, né?
Uma coisa é você acreditar em Deus. Você acreditar que algo maior que você existe, mas não saber nem que Deus é esse, não ter a menor intimidade. Então, é como se você tivesse na sua família, se tivesse o seu pai, e você fala assim: ah, cara, eu sei que eu tenho um pai, mas e aí, se você não conhece, você não pode falar nada sobre ele, você não tem ideia, é você não ter ideia de como é que é o rosto do seu próprio pai. É você não ter ideia de como é que é o caráter do seu próprio pai, e isso é inadmissível para um cristão verdadeiro, tá? E muitas pessoas eu acredito que caem nesse erro, que estão nesse erro, de achar que estão no caminho de Deus, que seguem, porque acreditam em Deus e não sei o quê, mas não praticam a fé que professam. E a questão do envolvimento com Deus, a questão dessa profundidade, envolve uma coisa muito mais intencional. Eu posso falar pelo meu próprio caminho. Eu comecei a me aproximar de Deus depois da minha conversão. Eu precisava arrumar uma maneira de como me aproximar de Deus e eu não sabia exatamente como fazer isso. E a única coisa que eu sabia era que naquele exato momento não era a Bíblia que ia fazer isso. Não que eu não precisasse dela, todos precisamos. Todo cristão verdadeiro precisa da Bíblia como o ar que respira, como a água que mata a nossa sede todos os dias. Mas naquele exato momento eu sabia que aquilo ali ia ser uma comida muito sólida. Ia ser. A Bíblia se trata de coisa de adultos, para quando a gente é infantil, quando a gente é pequeno, quando ainda somos crianças na fé. A Bíblia já é algo de adulto. Você pegar a Bíblia, você abrir, você saber pedir ao Espírito Santo discernimento sobre aquilo e você conseguir entender aquilo ali, abrir os seus olhos, isso é coisa de adulto. Isso não é coisa de quem é criança na fé. Mas eu tinha eu reconhecia, eu tinha a consciência, eu tinha a noção de que eu não estava nesse nível. Mas eu sabia que eu precisava de algum jeito. E eu comecei a orar para Deus e pedir. Eu falei, pai, eu não sei como que eu posso me aproximar de você. Eu quero ter intimidade, eu estou sentindo necessidade, eu sentia necessidade. Para um cara que era ateu, que depois foi agnóstico, para mim era algo totalmente novo, mas justamente por ser algo que eu nunca tinha sentido, eu sabia que aquilo era mais verdadeiro e mais necessário do que nunca. Eu precisava daquilo ali, eu tinha uma convicção tão grande. O Espírito Santo, Deus colocou uma convicção tão grande dentro de mim, de procurar a palavra dele, de me aprofundar naquilo que eu nunca tive dúvidas de que aquilo vinha dele. E eu comecei a pedir para ele, eu perguntava para ele em oração sempre, pai, eu quero poder saber mais de ti, eu quero poder te conhecer, foi você que me salvou, foi você que me tirou do lugar onde eu estava. Então, o mínimo que eu poderia fazer para agradecer, embora eu nunca vá, por maior esforço que eu puder fazer, eu nunca vá conseguir te agradecer do jeito que o Senhor merece ou que seria o jeito necessário, eu sei que eu preciso fazer isso. E eu sei que o Senhor se agrada disso. E Deus me colocou em uma situação em que eu comecei a sentir muito prazer em assistir muitos podcasts. Eram podcasts seja de pastores ou sejam simplesmente de outros cristãos contando seus testemunhos, falando suas experiências. Eu comecei muito por aí. E aquilo ali foi me introduzindo num mundo totalmente novo. Claro que com muita coisa errada. Eu passei por, não digo que eu segui, mas eu passei e pude ver a questão da teologia da prosperidade, eu pude ver muitos aspectos e muitas faces de falsos evangelhos espalhados por aí. E graças a Deus ele colocou discernimento para mim, para eu enxergar muitas coisas. Só que uma coisa que eu quero passar para vocês, que eu acredito que seja muito importante, é não fiquem tentando achar pelo em ovo. Porque houve momentos em que, sim, eu consumia conteúdo de pastores que hoje, né, de pastores, de pessoas em geral, que hoje eu tenho discernimento para saber que são pessoas que não propagam o verdadeiro evangelho.
Mas em dado momento, Deus é tão perfeito, Deus é tão maravilhoso, Ele é tão certo nas coisas que Ele faz, que até em cima dessas coisas erradas, em cima dessas coisas falhas, eu pude aprender lições e não é só lições de saber daqueles erros, com pessoas que hoje eu vejo que às vezes propagam algumas coisas erradas, ainda tem coisa boa. Uma frase que eu levo sempre comigo é: nada é 100% bom ou 100% ruim. Então, por mais que depois a gente descubra que certas coisas não condizem em tudo com o que deveriam com o Evangelho e que por isso devem ser descartadas, ainda assim tem pontos que nós podemos aprender ali. Ainda assim tem muita coisa que a gente pode aprender ali. E, e tiveram canais, tiveram pessoas em que eu aprendi a orar, eu ouvi mais sobre jejum, tiveram canais de pessoas que falavam, explicavam trechos bíblicos ali, muitas coisas e que eu entendi, e que depois você vê com o tempo, com o discernimento e com a sua maturidade espiritual, vendo que aquilo ali você tem que saber filtrar, porque tem coisa ali que realmente não provém de Deus, mas tem coisa que está ali. Quando você pega a Bíblia para você ver, é, o inimigo, né, Satanás, o diabo, quando tentou o Senhor no deserto, ele usou a Bíblia. Ele usou a própria Bíblia, lógico que para tentar desvirtuar e para tentar fazer o Senhor cair, tropeçar, né? Mas ainda assim ele usou só que o Senhor é o Senhor, ele já era perfeito, ele sabia de todas as coisas. Já nós não sabemos, então por mais que muitas vezes o inimigo possa querer usar a Bíblia por meio da boca e da divulgação de pessoas que não são verdadeiramente ferramentas de Deus, ainda assim dali é a Bíblia que está sendo usada. Ainda assim é a Bíblia que está sendo usada, e se você pedir discernimento, se você pedir entendimento ao Espírito Santo por meio né, de Deus, ele vai te entregar e você vai saber ali separar o joio do trigo, saber separar o que pode ser proveitoso naquela palavra ali e o que não pode ser. O importante é sempre isso, é sempre estar pedindo discernimento, entendimento e sabedoria, é o que não falta nas minhas orações. Pedir entendimento, discernimento e sabedoria para Ele. E tiveram momentos ali que eu assistia aqueles podcasts, eu assistia algumas coisas e eu ficava, nossa, caraca, quanto conhecimento, olha como é que tal pessoa sabe, não sei o quê. E passava, sei lá, 1, 2 semanas e aparecia uma outra pessoa com um contraponto sobre aquilo, eu já ficava meio desconfiado. E eu aprendi, graças a Deus, aprendi muito cedo a não criar ídolos dentro de mim em relação a isso. Então, por mais que eu goste do pregador que está ali falando, por mais que eu goste da pessoa, é uma pessoa, ela é falha. Então você tem que saber tirar daquilo ali o que é proveitoso e saber separar do que não é proveitoso. É literalmente saber separar o joio do trigo. E isso vem com a sua própria leitura. E é aí que entra a questão da maturidade espiritual. Porque eu comecei com os podcasts, depois eu senti necessidade, eu pedi para Deus, falei, eu quero estar sempre me aprofundando, eu quero estar sempre estudando a tua palavra. E eu preciso da tua ajuda para isso. Eu preciso que o Senhor me ajude para isso. Eu preciso que o Senhor me direcione, que o Senhor me dê a tua maturidade, o Senhor me dê força, me dê entendimento, me dê sabedoria, me leva, me conduz nesse caminho. E Deus foi conduzindo, ele se agrada, Deus é um Deus de intenção, né? Ele enxerga o seu pedido por trás do seu pedido, ele enxerga muito além do que você está pedindo, ele enxerga a intenção por trás daquilo ali. E se você está com uma intenção boa e com um coração puro, buscando se aproximar dele, buscando crescer, você pode ter certeza que ele vai te conceder aquilo. Não é você buscar conhecimento dele, você buscar sabedoria para poder usar para outras coisas ou para você poder simplesmente conquistar coisas materiais. Não, ele conhece teu coração. Não adianta você pedir e simplesmente pedir por pedir, mas o teu coração ter coisas erradas camufladas ali por trás dele. Ele sabe quem quer quem.
E eu sempre pedia isso para ele, mas eu sempre pedia em prol disso, em prol dele me tornar uma ferramenta que pudesse ser usada para a propagação do evangelho, né. Eu sempre pedi isso, falei: "Pai, me usa como ferramenta da propagação do teu evangelho, da tua palavra, eu quero poder dar o meu testemunho, quero poder mostrar para as pessoas e levar para elas um pouco do que o Senhor trouxe para mim". E com isso ele foi me conduzindo. Com isso ele foi me conduzindo, eu saí dos podcasts que, pô, foram excelentes. Eu aprendi muita coisa sobre oração, eu aprendi muita coisa sobre jejum, eu aprendi muita coisa sobre história bíblica, sobre arqueologia, eu aprendi sobre muitas vertentes, né, do cristianismo, que inclusive é um perigo quando você começa a se aprofundar muito nessa coisa de calvinismo contra arminianismo e não sei o quê. Querendo ou não, isso até um ponto é interessante, porque conhecimento nunca é demais. Só que isso é muito perigoso. Quando você começa a entrar nessa questão das vertentes e de divisão de católicos e evangélicos protestantismo, né, e neopentecostalismo, e você, enfim, quando você começa a entrar nessas divisões, você tem que estar sempre com a palavra. Essa é a importância de você estar procurando a palavra por si, de você estar com a palavra firmada no teu coração, como uma rocha, como uma lança ali que não desencrava, sabe? Porque eu entrei de cabeça nisso e eu ficava vendo muito sobre essas coisas. Ai, arminianismo, ai, o calvinismo, ai, um defende não sei o quê. Ah, é porque um diz que a gente vai pro arrebatamento e antes, e outro fala que vai depois, e outro que... E eu comecei a ver aquilo, ver aquilo, ver aquilo, e quando você vai ver os comentários desses vídeos, cara, você vê que é gente brigando pra tudo quanto é lado, porque o meu ponto de vista é certo, o meu ponto de vista é certo, porque isso que eu acho é certo, aquilo que você acha é errado, não sei o que lá. E é tão básico, sabe? Você olhar para aquilo ali, você vê que aquilo ali não vem de Deus. É muito bom que você tenha conhecimento, é muito bom que você tenha os seus pontos de vista, mas, sabe, isso se afasta do Evangelho. O Evangelho busca a compreensão de um do outro, a união das pessoas, a cooperatividade, a cooperação entre as pessoas, e não essa divisão de quem está com o ponto de vista certo, de quem está com o ponto de vista errado. E você percebe que na Bíblia diz que uma das coisas que é totalmente contra os frutos do Espírito é isso, é facções. E facções são divisões. Então você vê que isso é trabalho do inimigo, isso não é trabalho de Deus. Quando você começa a dividir muito por ideologias, né, de calvinismo, arminianismo, não sei o que lá, e pré-tribulação, pós-tribulação, e sabe? E as pessoas começam a discutir aquilo como se isso fosse salvar alguém. Gente, é tanta coisa para fazer ainda, é tanta coisa, sabe? A maioria dos cristãos não está fazendo nem um arroz com feijão. Não está fazendo nem um arroz com feijão. Como que já querem partir pra um prato tão refinado, né? A maioria tá ali mal se alimentando da papinha e já tá querendo comer churrasco. Então você começa a perceber os perigos disso. E esse foi mais um ponto muito importante de maturidade que Deus me trouxe. E eu pude perceber isso justamente com a própria palavra dele, mas e nisso eu comecei a perceber. Quando eu comecei a perceber esse tipo de coisa, tipo, olha, tudo que causa divisão não vem de mim. Eu não vim para fazer esse tipo de divisão. É claro que tem uma parte em que Jesus diz que ele veio para separar e para causar divisões entre irmão e irmã, entre pais e filhos, entre marido e mulher, mas na questão de que não tem como você misturar luz e trevas. E não você ficar brigando por pontos de vista, sabe, bobos. Não. O que Jesus quis dizer quando ele disse que ele veio para causar esse tipo de divisão nas famílias e entre as pessoas é que
quando você começa a acreditar no Evangelho, quando você crê no Evangelho com todo o seu coração e que você crê no poder de Jesus, que você crê em tudo que Ele faz na sua vida, você entra numa luz, você entra numa clareza quando você começa a ler a Bíblia, você começa a ter tanta clareza das coisas, você começa a ter. A sua mente expande de um jeito e você começa a entender como é que o mundo funciona de verdade, como, o que é a verdadeira vida, o que é a verdadeira vida, o que é o verdadeiro cristianismo, o que é a verdadeira igreja. Então, quando você começa a entender essa coisa, você fica iluminado, abre uma luz na sua frente, você começa a enxergar tudo e, naturalmente, quem está na escuridão e quem está perdido nas coisas do mundo, nas coisas carnais, quem está preso em religiosidade, não vai conseguir caminhar com você. É nesse ponto que ele diz que ele veio causar divisão. Porque a luz não se mistura com as trevas, então a gente está aqui para resgatar as pessoas das trevas, mas os dois não se misturam. Você vem para tirar a gente de lá. Mas você não tem que se misturar com o lado de lá. É totalmente diferente. E quando eu comecei a me aprofundar na palavra, quando eu comecei a ler de verdade, eu comecei a pegar os livros. Os primeiros livros que eu li foram O Cristianismo Puro e Simples e Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, né? C.S. Lewis. Foram livros que mudaram completamente meu ponto de vista, que abriram a minha mente de uma forma para o que é verdadeiramente você amar Cristo, você entender que não existe evangelho sem renúncia. Então, é isso que causa a divisão que Jesus se referia. Porque quando você se torna uma pessoa mais madura na fé, esse eu acho que é um terceiro ponto que eu quero tocar, além de você ter o segundo ponto, que é você começar a perceber que você precisa de um alimento mais sólido, que você precisa começar a caminhar com as suas próprias pernas nessa jornada com Cristo, você começa a perceber que não existe evangelho. Verdadeiramente você começa a perceber que não existe evangelho, não existe seguir a Cristo sem que você carregue a sua cruz. Você simplesmente não consegue seguir a Cristo sem renúncias. E isso é muito forte, sabe? Isso é muito forte e as pessoas não, a maioria não entende isso, porque a maioria tá apegada ao que é velho, a maioria tá apegada aos seus costumes, ao seu conforto. E eu acho que um dos maiores sinais é esse terceiro sinal. Um dos maiores sinais de maturidade espiritual é quando você entende a questão das renúncias e você quer renunciar. Eu passei por isso com muita coisa e passo por isso com muita coisa até hoje. Porque você começa a perceber e você começa a sentir vontade de renunciar muita coisa. E quando você pensa no ser humano, em como a gente é formado, em como a gente é criado, na sociedade, né, em que a gente vive, o ser humano desde sempre é voltado para buscar conforto. Então, você olha a sociedade moderna, antigamente você tinha que levantar para mexer numa televisão, hoje você tem controle remoto. Antigamente você tinha que ir ali e deixar o seu punho doendo para escrever uma carta, para enviar essa carta, para depois de semanas, sei lá, meses, essa carta chegar ao seu destino e para depois de mais meses você ter uma resposta sobre aquilo. Isso tudo gerava desconforto, né? Quando você queria conservar a comida, na época de Cristo, por exemplo, não existia geladeira, não tinha nem como ter gelo naquilo, então a comida era conservada com banha, com mel, com sal. E a dificuldade para você pegar ali e refinar o sal, purificar o sal, a dificuldade de você colher, né, coletar o mel e tudo, enfim. Isso tudo envolve desconforto. E a sociedade foi evoluindo para um jeito de que você vê que o ser humano está sempre buscando mais conforto. Então hoje a gente tem quase todos os recursos. Você não tem mais que praticamente ir para um banco para resolver uma coisa. Você tem tudo no seu celular, no seu aplicativo. Você muitas vezes não precisa estar carregando uma Bíblia pesada, pois você tem ela no seu celular. Você
não precisa mais demorar tanto tempo para fazer um trajeto que antes demoraria de carroça ou de ônibus um tempo X, e hoje a maioria das pessoas que tem carro demora um tempo Y. Então o ser humano está sempre em busca de conforto e tem conquistado muito conforto. Então o natural, um movimento natural, que você vá buscar conforto de todas as maneiras possíveis. Você não quer estar toda hora indo no mercado, você vai fazer uma compra, hoje em dia não é uma compra tão grande, porque também as coisas também não estão tão fáceis, né? Pelo menos não aqui e para a maioria das pessoas que eu conheço. Mas você vai, compra o necessário e coloca na sua geladeira para você não ter que ficar o tempo inteiro saindo de casa. Então você tem geladeira para isso. Não é porque você tem medo que lhe falte. Se você é um cristão de verdade, você não vai ter medo que lhe falte, mas simplesmente por questão de conforto. Então, como a gente tem essa tendência natural a buscar conforto, quando você começa a buscar renúncia e desconforto, isso é um sinal imenso de maturidade espiritual. E, e eu venho buscando isso há muito tempo. Há muito tempo, né? Há um ano mais ou menos, eu venho buscando renunciar a muita coisa. Então, muita coisa eu vim tirando da minha vida, seja muita coisa de rede social, muita coisa de lazer, né? Eu abro mão, eu tento sempre abrir mão de muita, lógico, você não tem que virar um fanático, mas eu abro mão muitas vezes de fazer coisas que eu quero para estar ali, lendo a palavra, para estar fazendo uma oração. E a gente tem que ter isso. Nem sempre a gente vai estar com vontade de orar. Nem sempre você vai estar com vontade de ler a Bíblia, mas você tem que aprender a renunciar a algumas coisas para estar ali e ter aquela disciplina e ter aquele relacionamento diário ali. A vida não é feita só de coisas que nós queremos fazer. Tem muita gente que às vezes acha que só vai orar, só vai ler a Bíblia e fazer alguma coisa quando tiver vontade. E não, é totalmente o contrário. Tem muitas vezes que você vai estar cansado, você vai estar com sono. A guerra espiritual causa isso, causa muito sono na hora que a gente quer fazer alguma coisa dedicada a Deus, seja um jejum, seja uma leitura bíblica, um devocional, uma oração, alguma coisa. O sono bate, a gente bate um cansaço, um desânimo. E a maturidade espiritual é isso, é você, apesar de você estar cansado, de você estar fadigado ali, de você estar com a mente cansada, você vai lá e faz o que deve ser feito. Isso, para mim, também é um sinal de maturidade espiritual muito grande. Então, é você renunciar, você saber que tem pessoas que vão ter que sair da sua vida. Tem pessoas que vão sair naturalmente. Tem pessoas que vão sair naturalmente, tem círculos sociais que você vai deixar de frequentar naturalmente, tem lugares que você vai deixar de frequentar naturalmente, mas tem coisas que Deus vai deixar claro para você que, olha, isso você vai ter que fazer. E não porque ele não possa fazer, mas porque ele quer ver o tamanho da tua fé. Ele quer ver a sua confiança nele. Ele quer ver até onde você está disposto a renunciar a coisas que você gosta ou que você tem apego para obedecer a ele. Então tem muitas coisas, sejam atitudes, sejam comportamentos, seja trabalho, seja alguma rotina ou pessoas, principalmente pessoas. Deus muitas vezes vai colocar na sua vida de você tirar algo a que você é apegado. E isso acontece com pessoas, então ele vai virar para você e se você é muito apegado a dinheiro, a profissional, essas coisas, Deus não vai simplesmente te tirar daquele lugar. Ele poderia, mas ele não vai, ele vai te incomodar, ele vai falar assim, olha, eu tô te dando sinais, eu tô falando com você, eu tô querendo te dar uma direção, mas eu não vou chegar chutando a porta de ninguém. Eu quero ver o tamanho da sua fé e quero ver o tamanho da sua obediência em relação a mim. Então, se você se sente incomodado com alguma coisa, se alguém tá te contrariando ou desacreditando da sua transformação ou da sua maturidade espiritual, você tem que saber avaliar isso exatamente por isso, pelos frutos. E um dos frutos é isso, é saber renunciar o que deve ser renunciado, é você, além dos outros frutos, você exercer bondade, paciência, né? Isso tudo, eu vejo isso muito
por questão minha mesmo, às vezes eu já citei aqui, eu trabalho com atendimento ao público, eu trabalho de frentista num posto de gasolina, e já me aconteceu de às vezes eu estar ali, uma correria, muito movimento, o lugar que eu trabalho tem muito movimento, e, e uma vez chegou um cara de moto indo pro trabalho e tal, e ele pediu para abastecer ali, eu coloquei o bico na moto, e quando eu comecei a abastecer, voou assim, pouca coisa, umas gotinhas que às vezes a bomba tá com muita pressão ali, voaram umas gotinhas muito pequenas no tanque da moto. E o rapaz ficou revoltado. Pô, cara, você não tá vendo? Tá jogando gasolina aqui, agora vai manchar a pintura, vai queimar o verniz aqui agora. Pô, você não tá prestando atenção no negócio, não sei o quê. Olha só o que que você tá fazendo, cara. Presta atenção. E naquilo ali eu parei, eu olhei. E eu falei assim, pô, irmão, realmente, tá uma correria aqui hoje, minha cabeça dessa hora da noite voltou aqui desde meio-dia, já tá de noite, muito movimento, realmente eu me distraí aqui e foi erro meu. Foi erro meu, desculpa, eu devia ter prestado mais atenção, mas eu tava vendo um outro carro chegando ali, tava querendo agilizar o atendimento e tudo, e realmente não prestei atenção, me desculpa, foi erro meu mesmo. E nisso eu quebrei o cara no meio. Ele parou, ele ficou em silêncio, eu acho que ele não esperava nunca esse tipo de comportamento, sabe? E ali ele começou a me pedir desculpa. Ele, pô, cara, desculpa, desculpa, desculpa. Eu não devia ter falado assim com você também. Pô, eu tô meio atrasado pro trabalho e tal. Mas, pô, e aí começou a conversar comigo, começou a falar da moto, não sei o quê. O cara deu risada comigo ali mesmo durante o abastecimento. E então, sabe, você vê que a maturidade espiritual tá chegando. Não é simplesmente por teoria, não é simplesmente por falar, não é simplesmente por querer aparentar uma coisa que você não é ou professar uma fé que você não segue. É no comportamento, é no dia a dia. Naquele momento ali eu exerci paciência, sabe? Eu me surpreendi comigo mesmo. Eu me surpreendi, eu olhei e falei, caraca, se fosse o Humberto de uns anos atrás, o negócio tinha ficado feio ali, mas eu me surpreendi. Eu me surpreendi com aquilo. Então, acho que para já não ficar mais longo do que ficou aqui agora, meus vídeos são bem grandes. É, é isso. Observem a si mesmos e principalmente o comportamento de vocês. Todo cristão que se preze tem que começar ali se amamentando na sua mãe, né, digamos assim. Depois de um tempo você vai para a papinha, depois de um tempo você vai para o alimento sólido. Então, a maturidade espiritual vai vir assim: você saber se autoavaliar, você pedir discernimento, você pedir entendimento, sabedoria para Deus, e ela vai refletir nos frutos que você vai apresentar na sua vida, no seu comportamento diário, no seu comportamento com o seu próximo, com as pessoas no seu ambiente de trabalho, com a maneira como você trata elas, com a maneira como você trata pessoas necessitadas, com a maneira como você trata seus amigos, sua esposa, seu marido, seu irmão, sua irmã, seus amigos de qualquer lugar que seja, colega de trabalho. É isso. Você vai ver verdadeiramente o seu nível de maturidade espiritual quando você começar a perceber que você está verdadeiramente refletindo a Cristo em qualquer lugar. Onde você trabalha, onde você treina, onde você estuda, qualquer lugar. Então, preste atenção, porque esses são sinais muito importantes de como você perceber em que nível está a sua maturidade espiritual. Eu agradeço a companhia de vocês até aqui. É muito importante, gente, que vocês deixem um like, por favor. Isso demonstra para o YouTube que esse conteúdo é relevante, que vocês gostaram. Então, ele vai indicar mais para vocês, ele vai levar mais os meus conteúdos para vocês, ele vai levar mais para outras pessoas também que estejam precisando desse conteúdo. Claro que Deus vai trabalhar em cima disso. É muito importante que vocês também se inscrevam, compartilhem se puder, deixem um comentário um testemunho sobre coisas que aconteceram com vocês, como vocês se sentem em relação a essa maturidade espiritual, como vocês
se veem nesse ponto, né? E, bom, é isso. Deixa o comentário de vocês aí, compartilhem se puder, deixa um like, ative o sininho de notificação, porque dessa forma, sempre que eu estiver postando um vídeo aqui, o YouTube vai notificar para vocês. Então, agradeço demais a companhia de vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus. Grande abraço. Valeu.